Publicação recente da Drink Business diz que o enoturismo deverá atingir 332 milhões de dólares na próxima década, após a recuperação da pandemia global. No relatório da Future Market Insights, mostrou uma previsão de que a indústria vinícola atinja quase 96 milhões de dólares até 2025, com um crescimento adicional esperado de 13% na taxa composta de crescimento anual nos próximos 10 anos, atingindo aproximadamente 330 milhões até 2034. Sejam bem-vindos ao Papo de Sommelier, o podcast sobre o universo dos vinhos da BSRS. Eu sou a professora Patrícia Bins e no episódio de hoje, então, conto com a companhia da nossa presidente, Caroline Dani, e hoje nós vamos explorar o papel do sommelier, o papel desse profissional como um curador de vivências, de experiências, principalmente as ligadas ao enoturismo. Vamos falar sobre enoturismo como ferramenta de encantamento, o poder das histórias por trás dos vinhos e como os sommeliers podem transformar uma visita técnica em um momento de emoção, de conexão, de memória. Então, se você trabalha com vinho, ama viajar e quer oferecer experiências que tocam de verdade, esse episódio é para você. Bom, vamos lá então para mais um episódio, né, do nosso Papo de Sommelier. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que todos nós, eu acho que amamos, né, que é enoturismo. E a gente faz muito enoturismo para descansar, mas também faz para estudar, né? A gente sempre fica, se a gente está numa região vitivinícola, é muito difícil que a gente visite ela sem estudar alguma coisa, sem visitar uma vinícola. E a gente sempre lembra de quem já passou uma parte da vida no qual ainda não estudava vinhos, se arrepende de todas as viagens anteriores que não viajou para uma região vitivinícola, né, Carol? Exatamente, né? E a gente sabe, né? Dados recentes falam da importância do turismo, do enoturismo, como uma estratégia de diversificação econômica nessas regiões vinícolas, né? Buscando valorizar produtos locais, atrair investimentos, né? Impactando em vários aspectos dos moradores aonde o enoturismo está inserido. Então, com certeza, ao estimular, ao qualificar, né, ao trazer o enoturismo para essas comunidades, nós estamos agregando em muito essas comunidades e, com certeza, melhorando as experiências de quem busca essas regiões, né? Então hoje a gente trouxe aí alguns dados e algumas formas, até sugestões aí para quem é sommelier, ou quem está se tornando sommelier, ou quem está só estudando vinhos, para entender um pouquinho melhor da dinâmica do enoturismo e também para compreender como esses profissionais eles podem mudar tudo na jogada. Então é sempre bom que a gente se informe quem vai nos receber numa vinícola, porque às vezes a gente está esperando, já me aconteceu assim muitas vezes, de estar esperando uma visita espetacular num lugar, eu estava assim ansiosa para compreender um terroir, compreender método de elaboração, e eu cheguei lá, não era um especialista. E aí acontece uma frustração, né? Porque a gente espera informações e dá até uma pena, às vezes tem outras pessoas ao redor, assim, teve uma visita uma vez que eu fiz, foi tanto mito de vinho que foi falado, né, que dá uma tristeza, assim, e a gente, né, que estuda mais e tal, mesmo que você ainda esteja super no início aí da sua jornada no mundo dos vinhos e seja só um degustador, vamos dizer assim, uma degustadora de vinhos e só bebe por prazer, a gente quer uma boa visita, né? A gente quer uma boa imersão, a gente quer compreender melhor quando a gente está dedicando o nosso tempo. Claro que existem visitas e visitas, né? Tem muito, a gente fala visitar a vinícola, tem o tipo de visita técnica que a gente vai aí, né, passar por planta industrial, conhecer métodos de elaboração, fazer degustação, mas também tem muitas vinícolas que a gente só vai e faz degustação, e a gente consegue naquela conversa compreender alguma coisa. Então já tiveram algumas visitas, eu e a Prof. Carol, a gente faz muitas visitas juntas, porque vocês devem já ter ouvido falar das nossas imersões técnicas da BSRS. Então, dentre essas visitas, tem algumas visitas, claro, que são mais longas, assim, outras que são um pouco mais curtas, principalmente quando elas, assim, elas acontecem como extra da viagem, né? Porque a gente sempre tem um mínimo de visitas ali que a gente faz,
e elas são todas marcadas para alguém técnico nos receber, então é diferente do que fazer enoturismo, né? Mas teve uma vinícola que a gente teve a oportunidade de fazer enoturismo mesmo, porque ela não estava no nosso cronograma, que foi Chateau Montelena, há pouco tempo atrás. E aí a gente simplesmente sentou no balcão, assim, e fizemos degustação. Parece que Chateau Montelena virou uma coisa simples para mim, depois daquela conversa de balcão, assim, né? Então muda totalmente a nossa impressão. E também a gente trouxe para vocês alguns dados para mostrar o quanto essas visitas, elas podem atuar, assim, como representantes da marca do vinho. Porque imaginem que é uma experiência muito mais marcante do que simplesmente beber o vinho de uma garrafa, né? A gente está falando aí de algo que mistura emoção, conversas, pessoas, sentimentos, né? Todos os nossos sentidos ali naquele momento. Então, é uma experiência muito mais marcante do que simplesmente beber um vinho. E acho que é uma coisa que é muito interessante, né, Paty? A gente que teve agora visitando, e a gente visitou nesses últimos 3 anos diferentes lugares, né, com diferentes, inclusive, visões sobre enoturismo, inclusive, né, que isso foi muito legal, assim, porque a gente esteve na Austrália, um país que fez do seu consumo doméstico algo representativo por meio do enoturismo, né? Então era um país basicamente exportador que muda o cenário e transforma o mercado doméstico mais importante por conta do enoturismo, né? A gente visitou Nova Zelândia, um país também que vive, né, do enoturismo, do consumo doméstico de vinhos premiums nesse lugar. Visitamos os Estados Unidos, que também conseguimos visitar diferentes cenários, né? Mas o que a gente enxerga cada vez mais é menos aquela visita de produção, né? É mais aquela visita de experiência, aquela visita de produto qualificado, de entregar muito mais do que só uma taça de vinho, né? E eu comentava recentemente com um amigo que tem vinícola, ele falou, Carol, a ordem é assim, é ser conhecido, reconhecido e desejado, né? Então a gente vai trabalhando o desejo, estimulando nas pessoas o desejo e a necessidade de ter sempre algo novo para entregar para o cliente, porque ele precisa querer voltar para esse lugar, né? Então a gente vê assim dados super representativos, né? A gente tem dados da OIV que falam, né, sobre o mercado global de enoturismo que cresce, como falava antes, né, na nossa abertura aqui, com faturamentos super representativos na ordem de bilhões de dólares, né? Assim como a gente sabe para Napa, né? Nós estivemos em Napa. E Napa é um case, né? De onde a gente fala de bilhões de dólares também e um crescimento ano após ano. Então, de fato, é uma prática hoje que vem para valorizar. E assim também, né, como os dados de literatura falam, o quanto as pessoas valorizam, né, quando alguém, como a Paty falou, né, alguém especialista ou alguém que se preparou para receber, né, estava ali se preparando para receber. Então, acho que isso é algo que a gente explora muito nas nossas formações e a gente busca isso, né? A gente busca isso em todas as nossas visitas, a gente sempre está buscando aprender mais, nos qualificarmos mais, mas também entender, né, sobre essas experiências, o que se faz no mundo, né? O que se faz no mundo para que a gente possa incluir, tá sugerindo, tá formando pessoas para atender desta forma aqui na nossa comunidade, né? Eu trabalho com enoturismo no meu dia a dia e eu digo que não há, por exemplo, eu trabalho muito para especialistas de vinho, né? Pessoas que já conhecem sobre vinhos. E não há nenhuma chance de a gente mandar um especialista de vinhos para uma vinícola e a vinícola não saber quem ela está recebendo. Porque senão acaba totalmente a visita, né? Porque não vai aproveitar da mesma forma. Tem algumas pessoas que nem querem saber tão a fundo. A gente também tem que compreender que tem gente que está indo lá para beber, né? Tem gente que vai numa vinícola para beber todas, beber o máximo que dá. E a gente tem que compreender, nós como sommeliers, eu sempre falo que a chave do sommelier é ter sensibilidade, seja para fazer o serviço no salão,
para entender o público, seja, qual que é o melhor serviço? Entenda o seu público. Qual que é a melhor experiência? Entenda o seu público. Claro que hoje a gente tem muitas experiências já fechadas, pacotes, mas também é muito o perfil do turista que está naquela região, o perfil do teu consumidor, e além disso, quem tu tá recebendo naquele momento. Porque sempre dá pra gente dar aquelas pinceladas, né? Ou deixar um pouco mais técnico, ou menos técnico, deixar mais divertido. Então, tudo isso exige da sensibilidade do sommelier. E a Carol estava falando ali de Napa, né? Imaginem só que para a economia local é muito importante. Então, em 2023, mais de 2,5 bilhões de dólares foi incrementado na economia local por causa do enoturismo. E um aumento de 13% ainda em relação a 2018, porque a gente vê que pós-pandemia, algo que a gente fez uma previsão e aconteceu, né? A gente vem dando muito mais valor para as experiências. E também isso faz com que as pessoas queiram visitar mais as vinícolas. E é também importante, dependendo, claro que aqui a gente está falando de um mercado americano no qual a gente vai ter algumas barreiras de entrada em outros estados para a vinícola vender direto para o consumidor, three-tier system, enfim, né? Dificulta a vida do produtor. Então, se alguém está se deslocando, indo até a vinícola, é uma grande chance daquele produtor de vender vinhos, né? Além disso, também, Brasil, gente, a gente tem problema de logística. Vai lá para o Vale de São Francisco e não aproveita para comprar vinho. Ele não vai chegar o mesmo na tua casa. Então, claro que depende muito da vinícola, depende do transporte que é utilizado, sim, claro, mas de alguma forma ele viajou muito para chegar até você, tem um custo para isso também. Então é importante que a gente compreenda o que também vale a pena, né, comprar, e vai muito de quem está nos apresentando a vinícola. E a impressão, ela é tão marcante de quem vai, que você pode se tornar um grande fã da marca, ou você pode odiar a marca para o resto da sua vida. Aqui a gente está falando muito de experiências boas, né, Carol? Mas também tem as experiências ruins, né? E eu puxaria agora a chave, antes de a gente falar de como fazer, eu puxaria um pouco do que traz uma experiência ruim, o que faz com que essa experiência se torne negativa, né? Eu diria que o primeiro ponto é não compreender o consumidor, simplesmente sair palestrando, né, sem saber com quem está falando e não dar muita importância para as pessoas. Não ouvir também, porque as pessoas às vezes querem comentar alguma coisa que já conhece, que aquele vinho fez parte de uma data especial, eu acho que o ouvir. E não entender do assunto, né? Que é essa parte do especialista. Já passamos por experiências também, né, Carol, que a pessoa não sabia nada da vinícola. E nós com muita vontade de compreender, assim. E não tinha como, a gente não aproveitou nada a vinícola, e os vinhos nem eram tão ruins, mas a nossa impressão foi péssima. Então, a gente que entende muito de avaliação sensorial também, a gente compreende que a gente é influenciado, de certa forma, pelo que está acontecendo no nosso redor. Então, se o ambiente é legal, se as pessoas estão confortáveis, se a conversa é boa, se a pessoa está explicando bem, isso tudo muda, né? A gente vê muitos cases aí de enoturismo muito legais, até de vinícolas da Serra Gaúcha, no qual as pessoas viraram totalmente grandes fãs da marca e abriram loja daí para revender aquela marca, uma representação e assim por diante, né? Então, o que tu diria, Carol, que é uma experiência ruim aí para ti? Eu acho que é muito essa ideia de não entender quem tu tá recebendo e não valorizar, né, Paty? Porque como tu falaste, a pessoa saiu da casa dela para vir até aqui. Eu te diria assim que a pior experiência que um turista pode ter é encontrar a porta fechada, né? Quem trabalha com turismo tem que saber que tem que trabalhar ao final de semana, que o cara vai chegar 15 para 5 e tu fecha 5 e tu não pode mandar esse cara embora, porque ele não, mas a visita vai demorar meia hora, eu vou passar 15 minutos do meu horário. Gente, assim, a gente precisa entender que o cara saiu da casa dele, aquela família saiu da casa dela para chegar. Então, assim, eu vou te dizer que a pior experiência que eu tive na vida com o turismo é encontrar a porta fechada, né? E às vezes essa porta fechada, a porta tá aberta, mas a pessoa tá fechada, né? Então, assim, ela não quer receber, ela não entende o porquê que ela tá ali. E o quão importante é esse momento para a tua marca, né? Porque o cara está disposto a. A gente fala muito, né? A Paty é a nossa diretora de marketing na ABS, e a gente fala muito sobre lead qualificado, né? Então, esse cara que está chegando é um lead quentíssimo, né? Um cara que saiu da casa dele para chegar na tua vinícola, a chance dele comprar o teu produto. Então, são coisas que eu acho que é muito importante
O enoturismo, ele é com certeza uma das principais ferramentas do ponto de vista social. Eu falo assim, é algo do ponto de vista econômico, mas eu hoje, por exemplo, estou em Flores da Cunha, né? A Paty está nos Estados Unidos. Mas hoje aqui, o enoturismo tem sido uma forma de valorizar todo o interior. Então, quando eu tenho uma vinícola que fica lá no Alfredo Chaves, eu tenho próximo da vinícola um agricultor que planta o aspargo, o alface, que vai ser usado no almoço harmonizado da vinícola, né? Então, são coisas que são muito importantes para o todo. E é preciso esse entendimento de quem está envolvido, porque trabalhar com turismo é ter que ter, precisa ter a porta aberta, né? E não literalmente a porta, mas o desejo de aprender, e muitas vezes de aprender, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, quando a gente faz trocas com pessoas, é de aprender com essas pessoas também, né? Então, tu falou assim, escuta a pessoa quando ela tá falando, né? Então, eu acho que é isso, assim, é estar Depois quer disposto. mandar questionário para o consumidor, ele não responde, ele estava na tua frente. Exato, exato, é muito isso. E assim, eu acho que gastronomia também é um ponto relevante de a gente levantar aqui, porque também já aconteceram muitas experiências das quais a gente fez, e a comida poderia ser maravilhosa, o vinho nem tanto, e a gente perdoou, porque a experiência no geral foi muito boa, ou às vezes a gastronomia acabou com toda a experiência. Por mais. E assim, também, gente, quando não tem um profissional planejando aquela harmonização, e você vê que é uma harmonização amadora que não funciona, todo mundo percebe, né? E aí acaba ficando ruim o todo, assim, porque daí estraga o vinho, a comida já não estraga também, por mais que ela fosse boa, os dois juntos não combinaram. Se o vinho vira ruim, a comida não tá boa, tipo assim, as pessoas saem com fome, deu tudo errado. Então, eu falo que necessidades básicas são importantes. Às vezes, quando nós estamos fazendo essas imersões técnicas, eu sempre comento, gente, cansa. As pessoas, ai, cansa fazer no turismo. Não é no turismo, né? A gente vai lá para estudar, anota, muitas vezes em outro idioma, anota de novo, e vai para uma, entra na van, anda mais 3, 4 horas, vai de novo, desce na outra, presta atenção, ser simpático, fala em outro idioma. E assim vai, né? E aí a gente estudou também para chegar lá, então tem que fazer as conexões na cabeça. Então, tudo isso é importante. Mas imaginem que se eu não tenho uma situação ali favorável, né, aquilo ali faz com que todo esse aprendizado se perca, né? Então, a gente tem que compreender que, por mais que às vezes tenha um especialista ali, ele pode fazer com que todo esse aprendizado se perca. E o que eu estava falando de gastronomia, a gastronomia é o ponto-chave, é compreender. Então, a gastronomia não precisa só ser comida. Quando nós estamos cansados ali, teve vinícola que a gente chegou, a gente já estava exausto, assim, naquele dia eram 4 visitas longas. Quando a gente estava para a última, nos ofereceram um café. Maravilhoso, né? A gente foi atrás de um café. Vai estragar a avaliação sensorial? Talvez, mas a gente só estava precisando de um café. E eu, hoje, estou bebendo uma cerveja. E depois eu vou explicar por que da cerveja. Porque foi uma experiência muito marcante para mim, né? E eu vi que a Carol também está com uma taça aí, né, Carol? Tô. Olha, pode comentar? Eu tô bebendo um vinho especial, né? Ele tá aqui, inclusive, sem rótulo, né? Porque ele faz parte de um projeto bem bacana aí que eu vou contar depois mais para vocês. Isso aí. Então, estamos bebendo com bebidas totalmente diferentes hoje. Eu tô de cerveja, a Carol tá no vinho. Até porque nós estamos em hemisférios diferentes, né? Vamos Sim, hoje é um explicar. dia quente para mim. Nenhuma das duas tá maluca ainda aqui, né? E falando em gastronomia, para dar um exemplo aqui para vocês, vocês já devem ter ouvido falar até que a Itália está com algumas questões até bem negativas em relação a turismo, né? E só que turismo enogastronômico é muito forte, acho que é o país case que a gente tem para enogastronomia. E para vocês terem uma noção, em 2022, em relação a 2023, o turismo enogastronômico cresceu 12%. E um impacto econômico de 40 bilhões de euros, sendo 9,2 bilhões de euros diretos, né? Desse consumo aí direto que a gente tem em restaurantes e vinícolas. Então, vejam o quanto também a gente pode melhorar, né? Até para o faturamento da vinícola pode ser muito representativo para todo um setor.
E aí, falando da importância do sommelier, né, Carol, a gente até trouxe alguns estudos aqui, né, no qual foi feito até um estudo com 900 turistas em vinícolas australianas, que mostrou que 72% dos visitantes valorizam significativamente a presença de um especialista para explicar os vinhos, terroir e harmonizações, e destes, 85% relataram que a experiência guiada aumentou a percepção de qualidade do vinho degustado. Né? Porque com orientação, imagine às vezes um não especialista, né? Ele vai pegar uma taça de vinho e vai tentar sentir aromas e sabores. Ele não vai sentir muita coisa, porque ele não compreende muito ainda, e aí ele vai sair de lá só imaginando aquilo do vinho. Se tivesse um especialista ali, ia falar de todas as sensações, né? Ia conseguir explorar aquele produto muito melhor. Então é para trazer aí alguns dados que a gente tem sobre a importância desse profissional sommelier. E falando em sommelier, né, Carol? A gente tem os nossos cursos, né? Nós estamos com inscrições abertas para o nosso curso de sommelier profissional, né? Que é um curso super reconhecido aí, né? Onde temos excelentes profissionais que são nossos professores reconhecidos internacionalmente, né? Com formações internacionais. Estamos constantemente nos atualizando, né? Toda hora sempre estudando. Então, é um curso muito legal. É um curso, seja ele na modalidade presencial ou na modalidade online. Nós temos, né, o mesmo curso, só que em 2 modalidades. Todas as aulas elas são ao vivo, então contato direto com o professor, com colegas. A gente inclusive estimula isso, né? Estimula a interação entre os colegas, os networkings, né? Mesmo no online acontece muito networking, então a gente vai fazendo muito esse trabalho durante as aulas todas com degustação, então mesmo na sua casa você vai receber as taças, o vinho, o decanter, tudo, né, pronto, e um monte de material extra que é muito bacana, assim, para se divertir a semana inteira entre uma aula e outra, né, no online. De nós até. Né? E no caso de um módulo ao outro, que é um módulo para o final de semana no presencial, também com muito conteúdo. Além disso, né, a gente dá muito conteúdo extra ao vivo para os nossos alunos, né? O podcast hoje é mais uma ferramenta também para ajudar. Então, aí os nossos cursos estão com inscrições abertas e detalhe, gente. É a última turma do ano, tá? Não temos mais turma esse ano. As turmas do presencial, gente, lotaram as 2 um mês antes da aula começar. Então, assim, não dá para deixar para a última hora. O pessoal fica triste quando não consegue mais vaga, mas, gente, tem que se adiantar. Não adianta. E o online, gente, por mais que a turma vá começar em novembro, a gente finaliza lá no final de setembro. Até o final desse mês de setembro. É isso aí. Então, assim, não deixem também, porque às vezes tá na semana que vai começar o curso, a gente começa a receber mensagem, por favor, me consegue uma... Mas a gente prima muito por qualidade, então a gente quer que vocês recebam o material em casa, então não vai, né, impossível a gente, né, fazer de uma outra forma para vocês aí. E para vocês terem uma ideia, que eu diria que é um grande diferencial da BSRS, por que exige tanto planejamento para vocês iniciarem, né? Porque esses vinhos que vocês recebem em casa, eles estão sendo fracionados, mas em atmosfera modificada, dentro de uma vinícola. Então, tem toda uma garantia de qualidade, a gente já fez muitos estudos em cima disso. Então, não é qualquer, né, vinho fracionado ou alguma coisa assim que está chegando para vocês. Além das garrafas que vocês recebem muitos tubetes, né? A gente também manda aos poucos, não manda tudo junto para vocês terem sempre o mais fresco possível. Então, tudo isso para nós exige muito planejamento, né? Imaginem que a gente tem que atuar aí com uma vinícola em conjunto para conseguir fazer todo esse trabalho de controle, de rastreabilidade e tudo mais. E nas experiências presenciais, para quem consegue ir até a Serra Gaúcha num final de semana por mês, é um espetáculo à parte, porque é uma experiência diferente, né? A gente sempre tem as visitas nas vinícolas, as visitas técnicas durante os módulos, os professores no contato direto, e mesmo assim, tanto no online quanto no presencial, os professores estão sempre à disposição de vocês, então vocês conseguem conversar por WhatsApp, vocês têm o WhatsApp de todos os professores. Não é nada assim longe essa relação, ela é muito próxima para vocês realmente tirarem todas as dúvidas. Tanto que, depois que se formam, também continuam mandando mensagem, né, Carol? Uma das coisas que eu mais recebo é de que um dia eu vou fazer uma aula só sobre quantidades de vinho.
Prof, vou fazer um evento, ou vou receber X pessoas na vinícola. Quantas garrafas eu preciso? Como é que eu organizo? Então, acho que isso, assim, essa relação que a gente tem com alunos e ex-alunos é muito legal, né? Então, por isso que se vocês têm qualquer dúvida sobre isso, a gente também está com outros cursos aí acontecendo, que são complementares para quem já é sommelier. Então, uma super novidade da BSRS, sempre entrem em contato, que a gente passa todas as informações e detalhes e explica aí para vocês tudo o que vocês precisarem. E, assim, ó, voltando para enoturismo, que tem tudo a ver, né? Porque a gente está falando da necessidade do profissional sommelier, porque justamente a gente sabe da importância de ter alguém dentro da vinícola, né? Ou da vinícola, ou do restaurante, se vocês vão fazer uma experiência, tem que ter o especialista, né? E tem um outro estudo que mostra que experiências personalizadas, que são mediadas por sommeliers, aumentam a satisfação geral do visitante em até 30% em relação a visitas autoguiadas. Então, essa satisfação aumenta muito mais. E nós, como Associação Brasileira de Sommeliers, né, na nossa seccional Rio Grande do Sul, a gente trabalha muito para enaltecer essa profissão, porque a gente sabe da importância. Nós, professores, trabalhamos na área, né? Então, a gente sabe o quanto precisa conhecer, o quanto precisa entender, né? A gente está no dia a dia, eu diria que nós somos professores que estamos no dia a dia, estamos na ponta também, né? E aí isso também é muito importante para vocês conseguirem ter nós como base e referência, porque quem já fez aí muitos cursos na vida, graduação e tudo mais, às vezes, eu sou formada em nutrição, né? Ia pedir um exemplo de clínica, às vezes, não ia conseguir, porque aquele profissional não trabalhava na área. E nós todos temos muita experiência, assim, né, na área, o que ajuda muito as pessoas. Então, vou deixar aqui também, a gente sempre deixa na nossa descrição desse episódio, aliás, curtam, compartilhem com os amigos. A gente sempre deixa na descrição do episódio um link também de forms que vocês podem colocar os dados de vocês e mandarem as perguntas que vocês têm. A gente vai captando essas perguntas e respondendo aqui nos episódios. Então, sempre podem fazer esse contato direto conosco também. E é muito legal a gente estar falando em formações, né? E a Paty falou da importância dessa formação. E nós estamos, então, com o Master Profissionais de Excelência aberto, como a Paty comentou, para quem já é sommelier, né? E o que a gente vai tratar nesse curso, né? Do diferencial, né? De como ser ainda mais efetivo nessa sua experiência, né? Porque, gente, felizmente ou infelizmente, eu gosto de dizer que felizmente a gente precisa estar em constante aprendizado, né? Isso faz parte. A gente precisa estar buscando. Por quê? Porque hoje, né, muitos estudos falam que houve, por conta de possibilidade de vinhedos em novas regiões. O Brasil mesmo é um exemplo disso, né? Hoje eu falo, né, dou entrevista, por exemplo, para jornais, para TV de outros estados falando em enoturismo. Por quê? Porque esse ou sobre vinho, porque esse assunto já é de interesse de muitos lugares, aonde a vitivinicultura parecia impossível e que hoje é super possível com excelentes experiências. Ou seja, nós temos cada vez mais oferta desses serviços. E como é que a gente vai trazer o diferencial, né? Se eu tenho várias ofertas, o que faz alguém escolher, né, X ao invés de Y, né? Porque a gente precisa muitas vezes fazer essa escolha, né? Então, como a Paty falou, essa capacitação fica cada vez mais claro que entregar o básico ou o mínimo já não adianta mais, né? A gente precisa trabalhar com essa capacitação ainda maior, entender o público. A vinícola precisa entender. Eu conversava com um amigo esses dias, ele falou, não, Carol, a gente fez um estudo de mercado baseado nos nossos clientes, né? E ele falou, eu tenho a Vanessa e o Bruno, né? Que são as personas da vinícola. E esses dias teve uma pessoa que reclamou, uma mulher, e ele falou para a atendente, é que tu entregou para o Bruno que era da Vanessa, né? Então, assim, é isso, o quanto a gente precisa se qualificar, porque hoje, né, o básico já não é mais o que o público quer, porque existem muitas ofertas.
E assim, contar história e como a gente vai contar a história é muito importante. Tem um case que eu acho que todo mundo tem que ir uma vez na vinícola. Eu vou fazer propaganda aqui de graça, porque é um amigo, mas se vocês forem um dia fazer visita na Casa Geraldo, vocês fazem a experiência com o enólogo. O Carlinhos, ele é um contador de histórias, ao meu ver. Ele é melhor do que enólogo, melhor do que dono de vinícola, ele é um contador de histórias. E assim, você tá dentro da sala, ele começa com a história triste, aí você muda todas as emoções, né? Triste, depois fica muito feliz, depois triste, depois feliz de novo, de acontecer tal coisa, ai, triste de novo. Você vai indo nas emoções e depois segue, assim, é uma abundância, vou dizer assim, de comida e bebida até o final do dia. Então é muito legal, eu indico. Mas é legal, assim, para ver como que ele conta as histórias. Eu trabalho no meu dia a dia com venda de vinho, e quem trabalha com venda sabe que a maior parte dos rótulos, eles vendem a partir das histórias, né. A Carol já teve loja aí de vinhos, ela sabe, né, que às vezes o vinho nem era tudo aquilo, mas tinha uma história muito legal. E, bom, um dos vinhos que eu mais vendo, ele tem uma história que as pessoas querem ir na vinícola conhecer o casal, porque ele é um pós, as pessoas leem rápido e parece pós-filtration, mas é post-flirtation, então de flertar, né. E ele não é filtrado, ele é não filtrado, só que a pessoa lê rápido, ela acha que é filtrado. Ela fala, ué, mas tem sedimento, né? Não, mas é pós-flerte. Então, quando eles estavam saindo ali, tem uma história meio romântica, quando eles saíram a primeira vez, eles se encontraram, ela falou, já tenho que ir embora do encontro porque eu preciso tirar amostra lá do meu vinho. E aí ele pediu para ela escrever, para ele escrever. Ele disse, eu vou te ajudar. Então tá, vai lá me ajudar. Ela tirou a amostra e ele escreveu numa pós-filtração e a outra não filtrado. Só que ao invés de escrever o pós-filtrado, ele escreveu o post-flirtation, né? Porque eles tinham se flertado no jantar. E depois eles casaram, eles estão juntos e tal. Então, esse é um dos vinhos que, assim, tem muita facilidade de vender por causa da história que tem por trás. Foi criada toda uma história em cima. As pessoas querem ir na vinícola conhecer o casal, sabe? Esse tipo de coisa. Tem o cachorro da família, que a Casa Geraldo também trabalha muito bem com o cachorro, né? E as pessoas querem conhecer a história. Então, assim, estamos falando de pessoas, né? Não estamos só falando de vinho, de um produto. Por isso que importa muito todas essas relações que a gente vai ter com os profissionais, com a degustação, com os animais que vão estar lá, com tudo que tiver envolvido. E na Serra Gaúcha, a gente queria comentar um pouco também sobre o nosso local, né, Carol? Principalmente Vale dos Vinhedos, que é um polo e que a gente pode dizer que poucos lugares no mundo têm o que o Vale dos Vinhedos tem. Inclusive, a gente comentou antes de Napa Valley, que é um grande exemplo de enoturismo no mundo, porque tem uma vinícola grudada na outra, a gente tem isso na Serra Gaúcha, a gente tem isso no Vale dos Vinhedos. E as pessoas, às vezes, não sabem que existe Vale dos Vinhedos. Hoje em dia está muito mais fácil, né? A gente consegue falar e as pessoas compreenderem o que é, mas elas acham que é uma cidade, às vezes, elas não compreendem bem que tem pelo menos 3 cidades ali que fazem parte daquele entorno. E que você pode ficar lá em Garibaldi, você pode ficar, talvez até em Farroupilha, né? Mas você consegue acessar com certa facilidade o Vale dos Vinhedos. Tem Caminhos de Pedra, tem tantas regiões ali que são rotas de turismo tão importantes para nós, que são exemplo de qualidade de vinho e de gastronomia, que nós como sommeliers, temos a responsabilidade, né? Somos sommeliers no Brasil, a gente tem a responsabilidade de divulgar sobre isso. Só que o que é importante a gente pensar quando a gente está falando em enoturismo? A gente precisa ter todo o trade, toda a estrutura para nos receber. Então, não adianta eu estar oferecendo uma boa experiência na minha vinícola se ela está muito deslocada, se ela está numa estrada de difícil acesso, se não tem hotel nas proximidades. Todas as dificuldades que o enoturismo pode trazer, né? A Carol, acho que foi nessa semana passada, estava falando numa aula exatamente sobre isso, né? A vinícola que tem a sua propriedade numa região e acaba tendo só a parte de enoturismo em outra. Por quê? Justamente porque ali as pessoas têm fácil acesso, elas já estão ali visitando, né? Então, eu acho que essas experiências marcantes que a gente pode deixar nas pessoas vão fazer com que elas se desloquem, às vezes até mais longe do que a gente imagina. Porém, se você está num lugar mais fácil, muda tudo. É tipo ponto de venda comercial, né? Você tem que estar num ponto bom, assim, de certa forma. E é muito importante pensar nesse trade, como tu estava falando, né? O quanto a gente precisa ter ele preparado, né? Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava até no carro escutando o diretor do turismo de Gramado, não me lembro se era secretário, mas me chamou muita atenção do que ele falou, assim, ele disse, tem muitas pessoas que acham que o turismo, ele vem
depois ele vem antes da hotelaria, né? Então, assim, não, quando tiver demanda, eu construo um hotel. E ele falou: não, se eu não tiver hotelaria, eu não tenho turismo, né? Então, assim, se eu tiver dificuldade para comer, dificuldade para dormir, né? Não, isso tudo vai impactar a pessoa não, ela até pode uma vez, mas isso é importante, ela não pode ir só uma vez. Ela precisa voltar, ou pelo menos indicar. E a gente tem dados assim que dizem que uma boa experiência pode levar tipo a 50, 60, 70% de chance da pessoa indicar para alguém visitar, né? Então assim, se ela teve uma boa experiência, ela vai indicar aquela experiência, aquela vinícola para os seus amigos. E, gente, não tem nada mais efetivo do que indicação, né? Não existe, não tem propaganda, não tem impulsionamento, não tem do que alguém dizer vai que vale a pena. Eu consegui estacionar fácil, eu consegui um hotel próximo, eu consegui chamar um carro de aplicativo. Gente, isso é básico. Às vezes a gente fala sobre isso, mas isso é básico, porque isso, nós estamos falando com bebida alcoólica. A gente precisa. Vamos fazer uma festa, né? Vamos fazer uma festa de vinho. Tu tem que conversar com o pessoal dos aplicativos e dizer: olha só, se organizem, estejam aqui por perto. Como é que a gente faz para garantir? Por quê? Porque se a pessoa for chamar um Uber ou qualquer outro aplicativo de transporte e em poucos minutos ele tiver, ele vai dizer: olha, naquela festa, naquela vinícola, naquele evento, você pode ir porque você consegue um aplicativo fácil para se deslocar. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? E nessa relação de indicação, tem um estudo ainda de 96, gente, um estudo super antigo, que indica que 70% dos visitantes que tiveram experiências positivas em vinícolas manifestaram a intenção de recomendar a marca para amigos e familiares. Ou seja, desde sempre a gente sabe que se tiveram experiência positiva, vão indicar. 64%, aí outra pesquisa, tá, do Charles and Charters de 2006, 64% dos turistas disseram que a experiência na vinícola influenciou diretamente na decisão de compra de vinho. E um outro estudo de 2017 revelou que as vinícolas com tours bem conduzidos, principalmente com papel de sommelier, tiveram um aumento de até 40% nas vendas diretas pós-visita. Ou seja, não é nem só o que você vendeu ali. Se você for para outra cidade, você olha na prateleira um vinho que você reconhece, teve uma boa experiência, você vai escolher aquele. Exato. Então, reflete muito além do que só a experiência que a pessoa teve ali. E isso envolve toda essa experiência que a Carol está comentando, que é de ter o veículo, de ter disponibilidade de local para se hospedar, de tudo isso. Teve uma vez, a gente foi fazer uma experiência na Miolo, e foi perguntado para o Adriano Miolo, né? Você acha que a DO veio por causa do enoturismo ou o enoturismo veio por causa da DO? Eu penso, não sei, sabe? Acho que veio tudo junto. Porque é isso, houve um reconhecimento como DO e veio no turismo, mas eles só tiveram a ideia de vamos pensar na tipicidade, deve ser reconhecido porque as pessoas já estão vindo procurar, por causa do enoturismo. Então as coisas se misturam muito, né? E a gente tem que levar isso em conta para investir nessas experiências. Então, seja a experiência que alguém vai estar fazendo lá num restaurante na ponta, seja a experiência que está sendo feita dentro da vinícola, ela deve ser uma boa experiência. E a gente tem que ter especialista para isso, a gente tem que deixar tempo de investimento, treinamento de pessoas, né? E assim, todo mundo está falando a mesma linguagem, tratando todo mundo da mesma forma, porque a experiência vai ser, com certeza, muito melhor. Carol, quer dar o spoiler final aí do teu vinho? Já falar dele? Bom, então o meu vinho, ele vai fazer parte do corte do Chimas 2025, tá? Ele é um corte, né, Merlot com Cabernet, tradicional, super tradicional da DO Vale dos Vinhedos, tá? Que já há 4 cortes faz parte do nosso corte, então é um querido nosso, assim, a gente tem o maior carinho por esse vinho. Eu não vou contar que empresa que é, porque a gente nunca conta qual é o vinho que está dentro do Chimas, né? Então, o Chimas, o nosso vinho do leilão. Então, eu escolhi hoje, né? Porque semana passada, né? Semana passada não, há um tempo já a gente fez o corte, né? E eu estava guardando esse vinho aqui, porque ele é um querido meu, assim.
E aí decidi abrir hoje aqui para contar para vocês que a gente tem o Chimas chegando aí, e esse é um dos vinhos que vai fazer parte do corte, um excelente exemplar aqui. Então, o corte, os Chimas que vem contando um pouco de todo mundo que vive desse cenário, né, dos Chimas, mas isso é muito legal. A gente tem todas essas empresas parceiras que estão investindo em formação. Toda a turma a gente tem profissionais que já atuam há anos no setor, gente. É uma coisa muito legal, assim, a gente vê isso acontecendo, pessoas que trabalham há muitos anos no setor e que vêm fazer o curso com a gente, né? Buscando se qualificar, em especial, buscando esse entendimento para melhorar a experiência do consumidor. Então, isso é muito legal a gente ver no dia a dia. E até para entender consumidor, né, Carol? Porque a gente fala muito Isso. nos cursos também do que a gente vê do mercado, de pesquisa de mercado, de números, né? Então a gente faz uma atualização, uma reciclagem até para profissionais que estão há bastante Exato. tempo. E eu trouxe uma cerveja, assim, ó, para sair totalmente fora. É muito legal essa cerveja, é Trappiste Roquefort, é uma belga. Essa aqui é de número 8, elas têm de 6 a 10. A 10 já foi a melhor, uma das melhores cervejas do mundo. E ela é belga de um. Olha, tem tudo a ver, assim, ó, Abadia. Eu olho coisas de Abadia, eu pensei coisa boa, porque vinho também tem muito que vem de lá. A minha impressão, né? Então, essa é a 8, mas ela vai assim por. Tem a Roquefort 6, Roquefort 8, Roquefort 10, né? E a mais famosa é a 10, mas essa aqui é a 8. Ela tem bastante aromas de frutas secas, nozes, assim, oleaginosas também. E é, assim, bem intensa, ótima para harmonização. E por que eu selecionei essa da Abadia de Saint-Rémy, tá? Na Bélgica. E por que eu selecionei essa cerveja? Porque para mim uma das melhores experiências foi numa vinícola que era um dia que estava 40 ou 42 graus, né, Carol, no lugar que a gente estava, na Austrália. E aí nós fomos numa vinícola que se chama Jinberry. E lá a gente fez uma visita, eles até levaram logo nós para dentro da planta industrial, porque estava muito calor. E aí a gente já entrou lá para ficar numa temperatura mais amena, degustamos os vinhos ótimos. Nossa, assim, muito vinho bom, Riesling maravilhoso, ótimo, maravilha. Só que a gente já estava no final da viagem, num dia muito quente, degustado o vinho o dia todo. E quem degusta o vinho o dia todo sabe que no final do dia, se a gente vai sair para beber, a gente não vai tomar vinho de novo, dificilmente, né? E aí chegou no final e os proprietários ali que nos receberam viram que a gente ia entrar na van e tal, eles falaram, querem tomar uma cervejinha? Nossa, mas claro, né? Cerveja gelada, botaram uma caixinha, gente, para manter gelado. Tipo assim, prepararam, deram outro fardinho pra gente levar. Uma experiência incrível, do tipo, uma coisa tão simples, marcou. Era uma cerveja simples local. Também não era uma cerveja que a gente ia ter acesso depois, né? Mas era uma cerveja popular da Austrália. E a gente amou, não precisava nem ser uma coisa. Ai, não, a vinícola não produz cerveja assim, mas qual que é a cerveja local ali? Pega de um vizinho, entendeu? E ofereceram no final. E a gente ficou muito encantado com aquilo, uma ação tão simples, mas que fez a gente muito feliz num dia de 40, 42 graus, que a gente passou o dia visitando vinhedo, aquele calor infernal, assim. E para mim me marcou muito, porque houve uma sensibilidade deles compreenderem o que a gente queria, tanto do café quanto o da cerveja, né? Então, que vai além do vinho, que são coisas muito simples, às vezes é oferecer um alimento, às vezes é oferecer um cobertor no frio, às vezes é oferecer a cerveja, né? Para que as pessoas fiquem confortáveis. As pessoas devem estar confortáveis para elas terem uma boa experiência. Isso é o mínimo. Tu tem que ter um banheiro, tu tem que ter um aquecimento, um ar-condicionado, tu tem que ter algum meio para fazer com que primeiro a pessoa se sinta confortável. E aí depois tu vem com o resto da experiência para englobar, né? Porque uma simples ação pode melhorar tudo ou estragar tudo. E uma coisa muito legal de tu promover na pessoa que está te visitando é a sensação dela ser única. Talvez a mesma coisa que o Carlinhos, né? Que a gente fala que a gente ama a Casa Geraldo, né? O Carlinhos, a sensação que a gente teve é que ele fazia aquilo só pra gente, né? Compartilhando com alguns amigos. Quando a gente sentiu. Compartilhando com os amigos, ele fez com outros também. Mas a sensação que a gente teve foi a mesma dessa lá na Jinberry. Pode ser que muitas outras pessoas saíram de lá com cerveja também, mas naquele momento era para nós, né? E isso é o que o cliente quer, o que o cliente quer. Ele quer se sentir único, ele quer ter uma experiência única, ele quer que aquele momento seja único. Ainda mais, pensem vocês, né? Estamos num grupo.
E eu, Caroline, marquei essa visita. E eu tenho mais 10 pessoas comigo. Imagina vocês a sensação que essa pessoa vai ter, que levou 10 pessoas e todo mundo saiu satisfeito. Ele vai trazer mais 20, mais 30, mais 40, né? Então é isso é algo que é muito que a gente precisa entregar. Né? Isso aí, então chegamos no nosso final. Pessoal, muito obrigada por quem ficou conosco aqui até o final. A gente tem diversos outros episódios por aqui e muitos conteúdos também, então nos acompanhe nas redes sociais, abs.rs, o nosso site também, absrs.com.br, que lá tem todas as informações que vocês precisam, e inclusive um setor de news que a gente sempre está atualizando com, assim, ó, as últimas notícias do setor, tá? Então, sigam nos acompanhando. Qualquer dúvida que vocês tenham, já comentem aí no nosso link que estaremos trazendo nos próximos episódios. E o próximo episódio trata de um lugar que a gente também foi e que a gente amou, né? Que é o Vale do São Francisco. Então, não percam por aqui, né? A nossa professora, nossa diretora de comunicação, a Marta, vai receber um pessoal lá do Vale. Então, não percam aqui a oportunidade de também conhecer um pouco dessa experiência que também é única. Muito obrigada, Paty, por compartilhar esses minutos e poder, né, a gente poder levar mais conhecimento para os nossos ouvintes, telespectadores, no momento, no motivo, onde vocês quiserem estar nos escutando aí, né? E essa é a vantagem desse podcast, que são os diferentes meios de comunicação. Isso aí, Carol, eu que agradeço, muito obrigada. E fiquem ligados aí em todas as novidades que a gente vem trazendo em novos episódios. Até mais. Até mais, gente.